Janela Esportiva. Apoio cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. Lubrifique. Há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem. Faz bem. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola. Hoje estamos fechando a semana esportiva. Hoje é sexta-feira, dia 19 de outubro. A Ferroviária joga amanhã, sábado, 3 da tarde, encerra sua participação na segunda fase da Copa Paulista, já classificada com uma excelente margem de pontos à frente do segundo colocado. E essa segunda vaga será definida amanhã. E amanhã, oficialmente, também a Ferroviária fica sabendo, conhecendo o seu adversário na etapa de número 3, que vem a seguir, já para outra semana, no sistema mata-mata da Copa Paulista de Futebol. Então, a Ferroviária recebe o São Bernardo neste sábado. O jogo será às 3 horas da tarde no estádio da Fonte Luminosa. Aliás, não só o jogo da Ferroviária. Todas as partidas da última rodada da Copinha, todos esses jogos marcados para amanhã, exatamente às 3 horas da tarde. Meu caro Vaguinho Fiorini, um abraço e seja bem-vindo aqui à nossa Janela Esportiva de hoje, que fecha a semana de muito esporte aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. Meu destaque vai para essa rodada do final de semana do Brasileirão. Rodada importante, jogos mexendo com a parte de cima da tabela e com a parte de baixo, né? Muitas equipes aí brigando e lutando para permanecer na principal divisão do futebol brasileiro. E claro, a disputa pelo título, que agora, né, Zé, temos praticamente 3 equipes lutando pelo título. Palmeiras, Internacional e Flamengo, com jogos aí movimentando essa fase. Dos três primeiros colocados, eu considero o jogo mais difícil do Inter, mesmo jogando em casa, tem o Santos pela frente, é um clássico do futebol brasileiro, é o jogo mais difícil dos 3. Agora, com relação ao favoritismo dessas 3 equipes citadas por você, você segue a escala aí da classificação ou não? Para título? É para título. Eu acho que sim, Zé. O Palmeiras tem uma maior possibilidade. O Internacional vem em segundo e o Flamengo, para mim, é terceiro. A tabela do Flamengo, ela é uma tabela mais difícil. Depois vem a do Palmeiras e a tabela, assim, não mais fácil, mas menos difícil. É do Internacional. Mas o Inter tem tropeçado nos times lá de baixo da tabela. Isso que não dá aquela confiança para o torcedor. O Palmeiras tem 9 jogos, como o Flamengo, como o Internacional. Se o Palmeiras vencer 6 desses 9 jogos, é difícil, mas o Palmeiras tem 5 jogos em casa e 4 fora. Um fora é o Paraná, que a gente contabiliza como vitória, né? Se o Palmeiras fizer a lição de casa, mais um ponto fora, de 9, ele ganhar 6 partidas, Flamengo e Internacional tem que ganhar 8 de 9 para passar ele. Já é uma condição muito difícil. Então eu vejo que o Palmeiras, não que está com o título ganho, mas está bem encaminhado, Zé. Perfeito. Marcos Chiochini, Ferroviária joga amanhã e fica aí na expectativa, porque amanhã mesmo já conhece o adversário do mata-mata na terceira etapa da Copa Paulista de Futebol. Isso mesmo, Zé. Ferroviária treinando agora na Fonte Luminosa. O técnico Vinícius Melas define se faz mudanças no time ou não. João Clériston segue fora, se recuperando. Fez um exame, foi constatada uma lesão leve na coxa. Tudo indica que na semana que vem o atleta já esteja recuperado para iniciar a fase mata-mata. Mas para o jogo de amanhã contra a equipe do São Bernardo, novamente a ausência de João Clériston no time titular da Ferroviária. Tá certo, o time está escalado? Não, o time está treinando nesse momento. À tarde tem um treinamento, uma musculação. E da tarde o técnico define se faz muitas mudanças ou se não vai fazer algumas mudanças pontuais no time. Pelo que deu para sentir da coletiva, ele vai analisar o treinamento agora que está sendo realizado na Fonte para saber o que ele vai mandar a campo, até mesmo pelo pouco tempo de recuperação, não só a Ferroviária, mas os outros times que estiveram em ação na quarta-feira e já estão aí com os times garantidos na classificação. Mas o Vinícius disse bem, a gente precisa ainda da classificação geral. Meu considerado Vaguinho Fiorini,
Você acredita que agora fora da Copa do Brasil, eliminado pelo Cruzeiro, o Corinthians ainda tem tempo para uma recuperação razoável no Campeonato Brasileiro, onde a campanha é bastante irregular? Tem, Zé. O pessoal ontem na televisão, o Corinthians corre risco de rebaixamento. Se você olhar a pontuação, sim. Mas se você olhar os jogos que o Corinthians tem pela frente, são jogos que ele tem a possibilidade de vitória. Por exemplo, contra o Vitória amanhã em Salvador, domingo em Salvador. Melhor que esteja o time do Vitória e vem de uma vitória fora de casa diante da Chapecoense, eu aponto o Corinthians como favorito para esse jogo, né, Zé? Apesar de achar o time do Corinthians um time limitado, ele é bem superior ao time do Vitória. E o Corinthians tem o Vasco dentro de casa, tem a Chapecoense que vai mal, tem o Bahia dentro de São Paulo. O Corinthians precisa de 10 pontos. 10 pontos para não correr risco nenhum. Às vezes, até 9 serão suficientes para o Corinthians se firmar na primeira divisão. Eu não vejo, assim, qualquer risco, desespero do Corinthians cair, não. Eu acho que o Corinthians não vai correr risco nenhum. Agora, se perder no domingo, a tabela vai dar uma apertada para ele. Porque o Vitória vai chegar a 35 pontos também, e me parece que no saldo o Vitória vai passar o Corinthians. Então vai ficar uma preocupação a mais, né? Vai ficar aquela preocupação. Mas eu acho que o Corinthians consegue esses 10 pontos com tranquilidade. Agora, Vaguinho, o que tem de importante? Quer dizer, todos os jogos são importantes, é claro. Mas o Campeonato Brasileiro, o que reserva para o futebol de São Paulo nesse final de semana? Amanhã, Zé, nós temos 4 jogos e um paulista em campo São Paulo. 7 da noite no Morumbi, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense. Dá uma pressão muito grande ali em cima dos jogadores, o técnico Diego Aguirre. O São Paulo precisa dessa vitória, porque o Raí deu uma entrevista coletiva e disse que o time agora, ele viu que está muito difícil, embora o São Paulo não desista da luta pelo título, mas ele vê mais distante. Mas para o São Paulo ficar no G4 para garantir uma vaga já na Libertadores, na fase de grupos do ano que vem. Então tem São Paulo e Atlético Paranaense amanhã, 7 da noite. No domingo, tem o Corinthians jogando em Salvador diante do Bahia, o Palmeiras às 4 da tarde no Pacaembu diante do Ceará e o Santos que joga só na segunda-feira no Beira-Rio diante do Internacional. Essa rodada do campeonato, Zé, embora a gente esteja aí na reta final do Campeonato Brasileiro, tem como atração a estreia de 3 técnicos nessa rodada aqui. O Dado Cavalcante, que estreia pelo Paraná Clube. O Paraná enfrenta o Flamengo domingo à noite em Curitiba. Tem o Claudinei Oliveira na Chapecoense, que estreia domingo à noite lá em Belo Horizonte, na Arena Independência. O jogo é na Arena Independência, diante do Cruzeiro. E tem o Levir Coupe estreando pelo Atlético Mineiro no domingo à tarde, no Engenhão, diante do Fluminense. Então é a reta final do campeonato e tem treinador estreando, né? É a reta final do campeonato, né? Lá embaixo o Paraná já praticamente está liquidado, né? Uma pena, mas voltou e já está retornando à Série B. Mas nas 3 outras vagas, Vaguinho, ainda há uma briga bastante equilibrada. E tem um jogo, Zé, domingo, não, amanhã, sábado, amanhã à noite no Recife, que esse é o jogo que vai movimentar a parte de baixo da tabela. Sport e Vasco da Gama. Esse jogo, se o Vasco conseguir a vitória, ele vai se afastar bem dali da parte de baixo. Ele vai praticamente rebaixar o Sport, que tem 27, o Vasco 34. Mas se o Sport vencer, vai embolar tudo de novo, Zé. O Vasco vai voltar ali pertinho da zona de rebaixamento. Então, é um grande jogo esse aí que movimenta a parte de baixo da tabela. O Ceará tem uma parada dura, joga no Pacaembu diante do Palmeiras e a Chapecoense joga em Belo Horizonte diante do Cruzeiro. Agora precisa ver que Cruzeiro vai ser esse, né, Zé? Em ritmo de festa, né? Então a Chapecoense pode se aproveitar desse momento de euforia do time do Cruzeiro. Mas são jogos difíceis aí e eu vejo com dificuldade de mudar essa parte de baixo nessa rodada. Agora, imagine o que o Milton Mendes não está fazendo lá para levar o torcedor para o estádio, passando as mensagens positivas dele, para que o Sport possa fazer um bom jogo, né? Sim, e usar até o goleiro Magrão, que não joga mais, que fraturou o braço, né? E não joga mais esse campeonato, não vai usar o Magrão como uma propaganda a mais para fazer o torcedor comparecer à Ilha do Retiro. Vai ser uma guerra amanhã, Sport e Vasco. Esse jogo promete fortes emoções, viu, Zé? Muito bem. E nós estamos liberando o telefone 3508-2200. Ligue aqui para a TV Cultura Paulista, o seu nome, o telefone, o bairro, e você concorre no final do programa de hoje, no final
da nossa janela esportiva de hoje, você pode ganhar um galão de suco Prats, 4 litros suco Prats, sabor laranja. Suco Prats é da fruta para o copo. Suco Prats é o melhor suco do mundo. 3508-2200, 3508-2200, ligue para cá, o telefone, se ligando, a Carol vai atender você, vai fazer todas as anotações, ligue quantas vezes você conseguir, e no final do programa vamos sortear um galão de 4 litros suco Prats, sabor laranja. Suco Prats, o melhor suco do mundo. Eu estou com o pressentimento de que hoje, Vaguinho, teremos de novo uma quebra de recorde de participação dos nossos telespectadores e amigos aqui, querendo ganhar o melhor suco do mundo, o Suco Prats, para você. Eu estou vendo já a Carol com o telefone lá, Zé. Coitada, tá no desespero ali, muita gente ligando, mas isso é muito legal, muito bacana. Eu também não tenho dúvida não, muita gente ligando aí, quebra de recorde, hein? Muito bem. Falando de Fórmula 1, meu caro Vaguinho Fiorini, amanhã vamos ter corrida. Amanhã é treino, domingo é a corrida. Hoje teremos e à tarde, hein? À tarde. Hoje teremos o primeiro treino, daqui a pouquinho, meio-dia, né, Zé? O primeiro treino livre, depois à tarde, às 4 da tarde, o segundo treino. Amanhã, o treino no horário do almoço e depois à tarde, para definir o grid de largada, GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, domingo, 3h10 da tarde, no horário de Brasília, e poderemos ter o campeão já domingo. Eu acredito que sai o campeão domingo. Eu também estou com essa expectativa, viu, Vaguinho? Eu acredito que o Vettel pode até fazer uma boa corrida, porque tem talento e tem um bom carro para isso, mas se o Hamilton ganhar e o alemão chegar de terceiro para baixo. O Vettel. O Vettel, né? Aí o título já vai ser comemorado lá nos Estados Unidos pelo Lewis Hamilton. Acho que é a hipótese mais provável, é a hipótese mais viável de acontecer depois de amanhã. Se der a dobradinha da Mercedes com o Hamilton ganhando, ele já fatura o título, Zé. Exatamente. Porque aí o Vettel... o Vettel chegaria de terceiro para baixo, né? Então, se der a dobradinha da Mercedes no GP dos Estados Unidos com o Hamilton em primeiro, já era. Zé, e quem entrou no radar da Fórmula 1 essa última semana foi o Mick Schumacher, filho do Michael Schumacher, campeão da Fórmula 3 europeia. Ainda não foi divulgada a equipe, que já está em cima de tentar contratá-lo, mas ele deve ser já um dos pilotos de teste dessa equipe e, segundo informações, é uma equipe forte da Fórmula 1 para a temporada do ano que vem. O Mick Schumacher, filho do Michael Schumacher, 19 anos, foi campeão da Fórmula 3 europeia e a trajetória dele nas categorias de acesso à Fórmula 1 é iguais à do pai. Ele está seguindo a mesma trajetória do pai no início da carreira. E se for um piloto como o pai, é fantástico. O que a gente lamenta é o que aconteceu com o Schumacher. Pelo amor de Deus, uma judiação, uma fatalidade. Na verdade, Zé, tomara que seja um grande piloto mesmo, né? Exemplo do pai. A Fórmula 1 está precisando de gente Está precisando aí de Agora, a responsabilidade é sempre muito grande, né? Mas a gente queria mesmo era um brasileiro lá, né, Zé? Sim, não, mas eu digo de responsabilidade como foi do Nelson Piquet em relação ao pai. O filho do Nelson Piquet. Então você tem que ser bom como pai. E nem sempre a coisa funciona dessa forma. E na verdade, Zé, eu acho que o Rubinho Barrichello, ele teve um fardo nas costas impressionante. Quando ele teve que substituir o Ayrton Senna. E jogaram nas costas dele uma responsabilidade que ele não estava preparado para aquele momento, né? Então isso dificultou muito o Rubinho Barrichello na Fórmula 1. Né? Naquele momento da morte do Ayrton Senna. Eu acho que prejudicou demais ele, aquilo lá. E todo mundo queria um novo Ayrton Senna no Rubinho Barrichello, coisa que é muito difícil de acontecer. Se isso fosse possível no passe de mágica. Não existe. Esse é o problema, basicamente, do torcedor brasileiro, que é um torcedor de resultado. Né? Exato. Não é só no futebol, não, em tudo. Em tudo. Então, por exemplo, o cara não quer saber, ele não entende patavina de Fórmula 1, de como é que a coisa funciona, do que corre por trás disso, da alta tecnologia que tem um carro de Fórmula 1, isso para ele não tem o mínimo interesse. Ele quer, na hora da bandeirada, ver um brasileiro ganhar a prova. Se não ganhar, o cara não presta. Olha, o que o Barrichello aguentou de gozação, daquele negócio de tartaruga, aquela coisa toda, mas até hoje o pessoal os entendidos da Fórmula 1, os entendidos, e eu não me coloco entre eles, é lógico, pessoal de alto conhecimento mesmo, que frequenta, que acompanha, diz que a carreira do Barrichello foi uma carreira muito legal na Fórmula 1. Mas para nós brasileiros, como não ganhou nenhum título, não serve. Mas é assim mesmo, o torcedor brasileiro
seja ele em qualquer modalidade esportiva, gosta de vitória. Muito bem, nós vamos para o intervalo e em seguida a gente fala, tem muito esporte para a gente comentar aqui e depois tem a Ferroviária, né? Vamos abordar bastante aí esse assunto da Ferroviária que joga neste sábado contra o São Bernardo e no final da rodada de amanhã, já que todos os jogos serão às 3 horas da tarde, a Ferroviária já saberá quem vai enfrentar na terceira etapa da Copa Paulista mata-mata. Hoje, tudo indica, tudo caminha para o Red Bull. Pode até haver uma mudança, mas parece que essa mudança está muito difícil de acontecer. Mas a gente aborda esse e outros assuntos daqui a pouquinho, dentro da nossa janela esportiva aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Alto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade, sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Alto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. Única FM, sua rádio, seu estilo. O melhor da música nacional e internacional você ouve aqui. Sintonize 101,3. Única FM, líder em audiência qualificada. Curta nossa página facebook.com/Única FM Araraquara. Única FM, sua rádio, seu estilo. Única FM. As últimas novidades da estação estão na Liliantex. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Liliantex está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Liliantex. Rua 9 de Julho, 797 no centro. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats, 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Você acredita em céu? Você acredita em inferno? Conversaremos sobre esses assuntos no próximo programa com os expositores Arthur Valadares e Orson Peter Carrara. Espero todos vocês. Esferas da Vida, uma visão espírita sobre o sentido da vida. Toda terça-feira ao vivo, às 10h30 da noite. Esferas da Vida, apoio cultural, Saúde Quântica Araraquara, cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa janela esportiva de hoje. Lembrando que o telefone 3508-2200 continua liberado. Ligue para cá. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio de um galão de 4 litros Suco Prats sabor laranja, uma delícia. Lembrando que o Suco Prats tem o sabor limão, sabor laranja, sabor uva e sabor goiaba. E quem ganhar pode retirar ainda hoje no Suco Prats aí da Via Expressa em Araraquara. O telefone, eu repito, 3508-2200. E amanhã vai ter concurso de palpites também na Rádio Cultura M
para o jogo Ferroviária e São Bernardo. Tem sim, Zé. Amanhã das 2 às 3 da tarde, você liga lá na Rádio Cultura e para participar do concurso de palpites e concorrer a grandes prêmios, hein, Zé? Todos de qualidade. Muito bem. O jogo 3 horas da tarde, abertura da jornada amanhã, 2 horas da tarde. E agora o meu recado é do Cicobi, é isso mesmo. Meu recado, agora eu falo do Cicobi, que é o maior sistema de cooperativismo do Brasil. O Cicobi presta serviços financeiros aos seus associados, como conta corrente, cheque, aplicações financeiras, cartão de crédito, financiamentos, consórcio e muito, muito, muito mais. Não é um banco, mas oferece tudo o que você precisa de um banco, com muitas facilidades. O Cicobi atende pessoa física e atende também a pessoa jurídica. É uma cooperativa de crédito completa, onde os proprietários são os próprios associados, inclusive com direito à participação nas sobras após o fechamento de balanços. É uma instituição segura, tem o fundo garantidor como de qualquer banco e já são mais de 5 milhões de associados em todo o país. Quer mais informações? Então passe no Cicobi, a loja da Avenida Barroso 350, entre ruas 1 e 2, e fale com uma das gerentes. E para você que é da cidade de Matão, procure o Cicobi aí também, passe por aí. Aí em Matão, na rua Rui Barbosa, 1075, no centro da cidade de Matão. Cicobi, faça parte. É incrível, é impressionante o crescimento das cooperativas de crédito no país. Faça a sua parte, seja inteligente e passe pela Cicobi, converse com as gerentes, você vai ter as informações necessárias de tudo aquilo que você precisa. E vamos então falar um pouco mais do esporte aqui, esporte amador, e vem aí o nosso basquete feminino, que está fazendo uma ótima campanha no Campeonato Paulista, a equipe do SESI Araraquara, para jogar nesse final de semana hoje, né? Hoje à noite no Gigantão, enfrentando o Santo André, e parece, Marcos Gioquili, que é o grande desafio do time de Araraquara. O Santo André também é uma força, a única derrota da equipe de Araraquara foi no primeiro turno lá em Santo André, época da virada, mas conta aí sobre o jogo de hoje, 8 horas da noite no Gigantão. Isso mesmo, Zé, o time busca a 9ª vitória no campeonato, 8 vitórias e apenas uma derrota do time comandado aí pelo André Carrascosa, e essa derrota para o Santo André, que joga esta noite aqui no Gigantão. Temos imagens aí do último jogo da equipe de Araraquara, vencendo Pindamonhangaba na segunda-feira lá por 59-50, foi a 8ª vitória aí do time no campeonato, e hoje o time tenta a 9ª vitória diante de Santo André. E a torcida, novamente, será de fundamental importância para esse difícil compromisso. Santo André vem embalado aí com 9 jogos e 9 vitórias. E a equipe do SESI tem a oportunidade de quebrar essa invencibilidade do time de Santo André. Para assumir a liderança, a gente já tinha até comentado aqui, precisa vencer por uma diferença maior do que 15 pontos, até pelo confronto direto e pela derrota lá no ABC ter sido, né, por 15 pontos, 60-45. Mas o importante é vencer e igualar também a campanha contra Santo André hoje à noite no Gigantão. Convenhamos, né, que pelo fato de ser o primeiro campeonato disputado pela equipe, né, uma volta do basquete feminino no Araraquara depois de muito tempo, vai ganhar uma campanha que só tem números positivos, né? Sim, é uma campanha muito boa, Zé. Agora, essas imagens aí de Pindamonhangaba, as meninas ali tinham que estar bem de vista também, porque o escuridão na quadra, hein, Zé? E a televisão dá um ganho de luz, né? Sim. E o pessoal vai pintar a arquibancada do ginásio, pinta de cor escura, aí, olha só, tem que pintar de uma cor clara, né, para dar uma... E nós estamos também, a mesma coisa da arena, né, do estádio da Fonte. Você se acostuma, depois você vai fora. É verdade. Nós estamos acostumados também com o Gigantão, que é um belo ginásio, um dos mais bonitos do Brasil, então você vai jogar fora, acha que você vai encontrar um Gigantão, e não é bem assim, né? Não é. Não é todo ginásio que tá bonito assim, não, Zé. Tá certo. O jogo hoje, 8 horas da noite no Gigantão, Santo André e SESI Araraquara, sem cobrança de ingresso. O basquete feminino tem levado um bom público aos jogos, vamos esperar que isso se repita hoje também. Ainda puxando o gancho do basquete, o basquetebol masculino sub-17 da aba Fundo Esporte joga amanhã, sábado, só que 10h30 da manhã no Gigantão. Enfrenta Rio Preto, joga contra Rio Preto, fase de retorno da Liga Regional Revelar
de basquetebol. E a Liga, vai indo bem? Vai indo bem. Os dois times amanhã, novamente uma briga pela... Hoje teremos a briga pela liderança do feminino e amanhã a briga pela liderança do masculino. Rio Preto é líder, a ABA é a vice-líder, Rio Preto vem invicto, a ABA tem apenas uma derrota para Rio Preto. É praticamente campanhas idênticas das duas equipes de basquete. E dois grandes jogos, então amanhã a molecada também conta com o apoio do torcedor, 10h30 da manhã lá no Gigantão. Sub-17, ABA Fundesporte e São José do Rio Preto, pela Liga Regional Revelar de Basquete. Agora, com relação à equipe Sub-19 no Campeonato Paulista, ela já está classificada ou ainda não? Ainda não, Zé. A equipe precisa dessas duas vitórias nessa última rodada aí, pelo menos de uma vitória para garantir a classificação. Duas para ter uma posição melhor no campeonato. Terça-feira o time pega Jundiaí no Gigantão, 7 horas da noite. E na outra semana, na outra terça, Campinas. Ok, e nós teremos um grande jogo de futsal amanhã no Gigantão, hein? A equipe da Uniara Fundesporte contra a Intelli, né? Que foi durante muito tempo de Orlândia e manda agora já há algum tempo os seus jogos lá em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. O jogo seria amanhã no Gigantão, mas foi cancelado. A Liga Paulista oficializou o cancelamento do jogo. Não teremos esse futebol de salão amanhã à noite no Gigantão. A gente recebeu a notificação disso pelo Renê hoje pela manhã e ainda não é oficial por parte da Liga, Zé, mas o que a gente pode apurar com companheiros de imprensa que cobrem a própria Liga Paulista é o seguinte: a logística desse campeonato da Copa Paulista ficaria inviável para o time da Intelli, que disputa a Liga Paulista e ele disputa a Liga Nacional, de futsal, a Copa Brasil de futsal, e ficaria inviável a logística. E por isso o time da Intelli abriu mão da participação da Copa Paulista. Isso ainda não é oficial, a gente deixa bem claro isso, como a gente disse no início. A Liga vai se pronunciar hoje à tarde com uma nota, na abertura da sede, hoje 13h, eles vão soltar uma nota sobre isso. Mas a informação que a gente tem é devido à logística e também os vários campeonatos que a Intelli tem, ela abriu mão de disputar a Copa Paulista. Na verdade é uma pena, né, Vaguinho? Porque é uma equipe muito forte, né? Sempre dá um prestígio muito grande para os torneios dos quais participa. Só que é o tal negócio, acho que o calendário já estava bem claro. Sim, a sorte, Zé, que a Intel não tinha estreado ainda, porque essa é a minha pergunta. Se estreia, ganha de alguém ou perde de alguém, a Uniara ganha, se já tivesse perdido, a Liga teria que dar os 3 pontos para todo mundo, mas seria a estreia da Intel na Copa Paulista. Então, pulando fora, porque a informação que chega ainda não confirmada é que realmente a Intel desistiu de participar. Tem lá as suas alegações, inclusive dessa questão de logística, e convenhamos, não deve ser muito fácil você financeiramente suportar tudo isso. Agora, o calendário já estava na sua mão, né? Você já sabia muito bem o que você tinha que fazer. Agora, a pergunta é a seguinte: pode desistir do campeonato? Não há nenhum tipo de punição? Como ela é fundadora da Liga, ela pode participar, como o Renê disse, ela pode abrir a desistência. Mas o Zé falou bem, devia ter decidido isso antes. Claro. Definido isso antes. E outro, planejamento das equipes, planejamento da Uniara, que treinou toda semana. O calendário do futsal, a Intel já tinha faz tempo. Sim. Planejamento da Uniara, que treinou, o próprio Renê recebeu a notícia hoje, 9h da manhã, ele tinha um treino coletivo hoje para definir o time que ia jogar. Quer dizer, vai ser um treino normal? Vai ser um treino normal, mas quebra todo o planejamento, né? Claro, sei lá, é duro você falar isso, mas é uma atitude irresponsável, na minha opinião. Não tem dúvida, né? Até porque, insisto em dizer, o calendário já havia sido está disputando o campeonato. Feito, né? Então, vamos analisar o que dá para fazer, o que não dá, e vamos participar apenas daquilo que poderemos suportar, inclusive financeiramente. A gente lamenta porque não é qualquer equipe, não é qualquer time. Sim, Intel é uma grande e poderosa equipe, disputa a Liga Nacional, então é uma perda para o esporte, uma perda para o torcedor que gosta de futsal aqui em Araraquara, que estava se preparando para ir para a quadra amanhã, para o Gigantão, e o jogo não vai ser realizado. É verdade, lamentável essa desistência da Intel, mas tem os motivos lá, né? Tem as suas razões, né? Mas que de qualquer forma pega mal. Até porque, até onde a gente sabe, a Liga organiza com muito carinho o torneio, né? Com muita atenção, com muita responsabilidade. Eu não me lembro aí nos últimos anos de alguma desistência no nível desse aí do time de Orlândia, hoje jogando em Minas Gerais. Não, a equipe, muito menos na Liga Futsal, Liga Paulista, nenhum time até agora desistiu, Zé. Eu me lembro na primeira participação da Uniara, houve uma desistência de uma equipe de médio para baixo investimento, a equipe de Hortolândia, mas no congresso técnico que eles foram convidados, eles já foram no congresso avisar, nós não vamos participar porque não temos condições. Aí sim, aí o Vaguinho está correto, você também. Aí já foi antes da tabela sair, o planejamento sair, mas agora com um dia antes do jogo, praticamente um pouco mais de 24 horas para o jogo, você desistir do campeonato.
Ok, vamos então para mais um intervalo e no bloco final, além do sorteio do Suco Prats, você ainda tem tempo para ligar, mas ligue rápido, hein? Tá acabando o tempo aqui. Aí nós vamos sortear o galão de 4 litros do Suco Prats, sabor laranja, e vamos falar da Ferroviária, a preparação do time que recebe o São Bernardo amanhã. Vaguinho, você está apostando no Red Bull como futuro adversário ou não? Eu acho que sim, Zé. Tudo leva a crer que vai acontecer isso aí. O Red Bull joga em casa diante do Santo André, precisa da vitória. Depende apenas de uma vitória para se classificar. Se classificar, vai se classificar em 7º. E a Ferroviária ganhando e o Mirassol ganhando, que são possibilidades reais, Ferroviária e Red Bull. Tá certo. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para fechar a janela esportiva de hoje com os campeões da bola. Instante só. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex, é a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 3324-7039. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. Urso Branco, feirão de calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na rua 13 de maio, 971, Vila Xavier. Telefone 3357-0557. Urso Branco. As últimas novidades da estação estão na Lilian Tex. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Lilian Tex está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Lilian Tex. Rua 9 de Julho, 797 no centro. Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Boletim da Ferroviária. Apoio Cultural. Despachante Araraquara. Sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária. Perto do Estádio da Fonte Luminosa. Casa do Crédito. Soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito. Especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 1044 no centro. Fone 3332-3186. E na segunda-feira nós estaremos recebendo aqui os nossos apoiadores, parceiros do projeto dos Campeões da Bola Memórias, né? E isso na segunda-feira. Agora, na terça, dentro da janela esportiva às 11 horas da manhã, acontece o lançamento do programa, um programa todo ele preparado, muita pesquisa, muito trabalho, fotos, vídeos, depoimentos, né? Temos certeza absoluta que você vai gostar e vai incentivar ainda mais os campeões da bola na sequência desse projeto. O programa de terça-feira, que vai ser o primeiro programa Memórias dos Campeões da Bola, vai trazer a figura de Olivério Bazani Filho,
o maior jogador da história da Ferroviária. E nós fomos pesquisar a vida do Bazzani, lá em Mirassol, antes de vir para cá, a passagem rápida dele pelo Fluminense do Rio. Tem muita coisa aí que a gente vai mostrar a partir de terça-feira. Eu digo a partir, porque na verdade serão 2 programas, né? Um programa só é insuficiente para contar a história maravilhosa do Bazzani. Em campo, fora de campo, né, Vaguinho? Onde ele foi uma figura fantástica também, uma pessoa extremamente humilde. A gente tem hora que fica em dúvida, onde o Bazzani foi melhor, né? Fora do campo, com tudo aquilo que ele passava para as pessoas, de mensagens positivas, né? Ou dentro do campo, que ele foi um craque, foi um jogador diferenciado. Né? É verdade, Zé. Agora você falou Fluminense, ele jogou no Fluminense? Não, ele não jogou no Fluminense, ele teve uma passagem rapidinha, não jogando. Tá. É uma história muito curiosa, mas eu não vou contar aqui, porque aí já tira a graça, né? Mas ele chegou aí até as Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro. Mas ele mesmo vai contar a história, e tem gente que participa do programa que vai esclarecer tudo isso. Muito legal, um trabalho, olha, de muita persistência, de muita paciência, de muita pesquisa, mas valeu a pena. Agora, o lançamento com os nossos patrocinadores acontece na segunda-feira, e o primeiro programa, que tem o rótulo de Campeões da Bola Memórias Bazzani, uma lenda da Ferroviária. Esse primeiro programa, Vaguinho, vai na terça-feira, às 11 horas da manhã, um programa especial aqui. Programa maravilhoso. E o Bazzani foi um grande jogador, era uma pessoa fantástica, né, Zé? A humildade do Bazzani. E ó, o Bazzani morava no Santa Angelina, viu, Zé? Na rua de casa ali. Que honra para o Santa Angelina. Ou para o Bazzani. Ou para os dois. Os dois. Bom, e lembrando também que, falando de memórias, né, é um programa, é um projeto dos Campeões da Bola aqui na TV Cultura Paulista, não para falar só de futebol, né? É claro que a Ferroviária tem uma história maravilhosa e muitos jogadores, ex-jogadores, dirigentes serão focalizados. Mas o programa objetiva também marcar a história, trazer os detalhes da história do esporte de uma forma geral, do vôlei, do basquete, da natação, do ciclismo, do atletismo, do futsal, do handebol, enfim, todas as modalidades esportivas que têm os seus ídolos aí. A história do esporte de Araraquara é muito rica, é sensacional, as pesquisas provam isso. Não estou falando de pesquisa eleitoral, não, estou falando de pesquisa séria mesmo, que vai no fundo da causa e da coisa para buscar as informações que a gente precisa. Então fique ligado, a gente vai ficar durante um bom tempo pesquisando e fazendo Campeões da Bola Memórias aqui na TV Cultura Paulista. Vamos falar da Ferroviária então e do jogo de amanhã, às 3 horas da tarde, na Fonte contra o São Bernardo. Time da Ferroviária treinando agora, né, passando a régua nos treinamentos da semana para o jogo de amanhã. Isso mesmo. No campo, o trabalho termina agora à tarde. Os jogadores novamente serão reavaliados pela comissão técnica, pelo departamento fisiológico do clube, e a definição à tarde do time que joga amanhã contra o São Bernardo. 2 desfalques já certos, Zé. Caio Mancha, suspenso pelo 3º amarelo, e João Clériston, que segue no departamento médico. O técnico Vinícius Munhoz, então, à tarde define esse time que joga amanhã, 15 horas, lá na Fonte Luminosa, contra o São Bernardo, se despedindo da segunda fase, já focando aí a fase de mata-mata. Falando ainda de Ferroviária, porque tem tudo a ver com a Ferroviária, a gente já havia antecipado aqui, Zé, e a federação hoje soltou a nota. Terça-feira, 10h30 da manhã, na sede da Federação Paulista, lá na Barra Funda, o Conselho Técnico do Campeonato Paulista da Série A1. Primeiro, os diretores sobem para a conversa, para verem as planilhas tudo prontas. Depois descem para o sorteio ao vivo. E depois saberemos aí os grupos dos times no Campeonato Paulista da Série A1 de 2019. Sorteio ao vivo, mas será que já não está tudo arrumadinho? Eu acho que até esse sorteio não, né, Zé? Não. Porque não tem muito potes, então os 4 grandes num pote, depois mais 4. A Ferroviária esse ano ela muda de pote. Ela nos 3 anos esteve no pote 4, né? 4. Ela vai estar no pote 3. Então a tendência é que a Ferroviária, como todo o Campeonato Paulista, desde que ela voltou para... Muda de pote por tempo de serviço, né? Exatamente, pela classificação dela esse ano. Então, o que vai acontecer? Ela sempre fez o primeiro jogo fora e o último fora. Agora inverte, né, Marquinhos? Se eu não me engano, ela faz o primeiro em casa e termina em casa. Acho que deve ser isso. Ou estreia em casa e termina fora. Um dos dois vai acontecer. Eu acredito que ela estreia em casa e termine fora.
Porque eu acho que começa a mudar o primeiro em casa, o segundo em casa, o último em casa, quando cair pro pote 2. Pote 2, né? Pote 2. Então ela pode fazer o primeiro jogo em casa. Ela pode ou estrear fora, ou estrear em casa e terminar. Uma das situações vai ter que acontecer, Zé. Começar jogando em casa e terminar fora, ou estrear fora e terminar em casa. E outra diferença dos outros anos pode acontecer dela ter aqui a presença de 2 equipes grandes. Já seria uma diferença considerável em relação aos anos anteriores. Eu preferia um só. Só lembrados aqui dos times que vieram aqui, Corinthians, né? Corinthians vem em 2016, o Corinthians vem em 2017. E o Santos esse ano. E o Santos em 2018. Jogamos 2 vezes com o Palmeiras no Allianz, ganhamos uma e perdemos uma. Jogamos com o São Paulo esse ano no Morumbi e jogamos esse ano com o Corinthians no Pacaembu. E com o Santos 2 vezes na Vila. Isso, Santos 2 vezes na Vila. Uma derrota e uma vitória. Agora, o interessante é o seguinte, né? Essa questão do time grande aqui divide muita gente, né? Porque, claro, o torcedor quer ver o time grande. Que é difícil. Só mesmo numa situação como essa, para uma grande equipe vir jogar aqui a nível de Campeonato Paulista. Por outro lado, tem gente que fala assim, não, a gente quer só um time grande, porque do time grande a gente é difícil ganhar. Então, enfrentar 2 e perder são 2 derrotas certas entre aspas, né? Um time pequeno não, um time do mesmo nível, você joga em casa, você tem a obrigação de ganhar. É uma matemática meio complicada, mas vamos ver como é que tudo isso vai ficar, né? Eu prefiro que venha um só. Um só, porque aí vem um time do nível da Ferroviária, a chance da Ferroviária ganhar esse time é maior do que pegar um grande no futebol. Pensou, vem Palmeiras e Corinthians aqui. A chance da Ferroviária ganhar existe. Mas é tudo que o torcedor quer, né? Eu tudo sei, que o torcedor claro. quer. O torcedor quer isso. Em termos de público, de renda, de agito na cidade, é muito legal. Sim. Mas se você vê a parte técnica ali, eu prefiro um só. Agora, você tem que levar em consideração o seguinte, né? Que uma vitória em casa contra um time grande, porque aí vai depender muito do time que a Ferroviária conseguir montar. Sim. Se montar uma equipe relativamente competente e ganhar os 2 jogos de times grandes em casa, a campanha vai lá para cima. Sim. Também tem isso, né? Recorde-se aí a vitória contra o Corinthians no ano passado, que foi a vitória que salvou a Ferroviária. Salvou. Eu não estou falando de pontos, né? O Corinthians o time completo. engrenou tudo ali, todo mundo reclamou de pênalti, aquela coisa toda, aquela história maluca. Mas a verdade é que depois daquela vitória, a Ferroviária cumpriu o papel desesperadamente, ele ainda teve aquele jogo em Ribeirão Preto, mas se não houvesse a vitória contra o Corinthians, a Ferroviária teria sido rebaixada. Aí foi naquele jogo que apareceu o Tadeu no gol, né? Exatamente, então tem tudo isso, né? Porque o torcedor, ainda mais o torcedor da Ferroviária, que ficou quase 20 anos fora da principal divisão sem ver time grande aqui, o que ele quer, se fosse possível todos os grandes jogarem aqui, é o que o torcedor deseja. Sim. Eu não me omito diante disso que você está falando, que é a maquininha de calcular os pontos, né? Em tese, se você joga em casa contra, vamos citar um exemplo, um Botafogo de Ribeirão Preto, as suas chances de ganhar são maiores do que se de repente chegar o Palmeiras completo aí para jogar contra a gente. Mas, de qualquer maneira, você não pode eliminar 2 possibilidades, de perder para o Botafogo e de ganhar do Palmeiras. Sim, claro. Agora, o que o torcedor quer é atração. Atração. Zé, e eu volto a dizer, por exemplo, em termos financeiros, né? O Botafogo de Ribeirão Preto, esse ano no Campeonato Paulista, num jogo contra o Palmeiras, teve mais de 1 milhão de renda. O Botafogo ficou com a parte dele, líquida para ele, com 932 mil reais. Isso fez um campeonato tranquilo do Botafogo. Só com o dinheiro dessa renda. De fato. Ela é inteirinha do clube mandante, né? Agora, o Botafogo está hoje numa situação de destaque na Série B do Brasileiro, exclusivamente por mérito. Mérito puro. Você pega a campanha do Paulista, o Botafogo está sempre ali passando para outra fase, sem correr risco de rebaixamento, sempre uma campanha tranquila, que é o que a gente deseja para a Ferroviária também. E a nível de Campeonato Brasileiro, bateu 2 vezes na trave, não saiu da Série C, esse ano saiu. Sim. E foi para a Série B. Então é o que a gente deseja, né? Esses exemplos aí, principalmente de São Bento e Sorocaba, do Oeste eu não falo, porque o Oeste é um time itinerante, a gente não sabe até onde vai ficar lá em Bariri, mas os exemplos que temos, São Bento de Sorocaba e agora o Botafogo de Ribeirão Preto. Sim, com certeza, Zé. Essas equipes servem como exemplos para a Ferroviária tentar aí um dia chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, para falar do jogo de amanhã ainda, o São Bernardo está jogando o quê? Todas as fichas amanhã, Vaguinho? Com certeza, Zé. O São Bernardo tem a esperança de uma vitória aqui
Desde que o Olímpia não vença lá por uma diferença maior, né, Zé? Porque aí, dependendo do saldo de gols, o São Bernardo fica para trás. O São Bernardo tem saldo positivo de 1 gol e o Olímpia de -3. Então essa que tem que dar a diferença. O São Bernardo, ele precisaria de uma vitória, mas desde que o Olímpia não goleie o Juventus. Mas o Olímpia precisa fazer 5, né? Mas se der um empate aqui e o Olímpia ganhar, não precisa de saldo. Não, mas o São Bernardo aposta numa vitória aqui, né? Para depois ter que brigar com o Olímpia no saldo de gols. Tá, mas na verdade o Olímpia depende apenas do seu futebol. Se ganhar lá, ok? Não, depende da Ferroviária, Zé. Depende. Ele depende de um tropeço, um empate aqui amanhã e uma vitória de qualquer... Se o Olímpia ganhar lá e o São Bernardo ganhar aqui. Saldo de gols, depende do saldo. Se o Olímpia perder lá e o São Bernardo perder aqui. Classifica o São Bernardo. Tá bom. Mas a chance do Olímpia ganhar amanhã, ela é muito maior do que o São Bernardo ganhar na Ferroviária. Porque joga contra o Juventus, que não tem expectativa nenhuma. Né? Então, o São Bernardo tem que fazer a parte dele e torcer para o Olímpia não golear o Juventus. Ok, nós temos aí a coletiva com o técnico Vinícius Munhoz da Ferroviária e com o meio-campista da Ferroviária, Igor Militão, para ilustrar esse bloco da Ferroviária dentro da nossa janela esportiva de hoje. Vamos lá. Primeiramente, parabéns pela classificação antecipada à fase de mata-mata. Jogo contra o São Bernardo, né? A gente estava fazendo as contas, conversando com o pessoal também. Agora é pensar nesse jogo contra o São Bernardo, mais uma vitória para tentar terminar com uma melhor campanha do geral, para lá na frente, quem sabe, sonhando aí com uma final, quem sabe, ter a vantagem de jogar em casa. Bom dia. Essa é a tendência, Marquinhos. A gente tendo a condição de somar a ainda maior quantidade possível de pontos. É em busca disso que a gente vai. Temos conversado já com o grupo de jogadores em função disso. Eu vejo que pela campanha que a Ferroviária construiu ao longo das 2 fases classificatórias, né, isso é muito possível de ser alcançado, embora saibamos, né, que vamos enfrentar o São Bernardo, uma equipe qualificada, uma campanha muito boa no segundo turno, né, mas estamos preparando a Ferroviária para poder aí fazer um confronto de igual para igual com o São Bernardo, né, e dentro de casa poder somar pontos e melhorar ainda mais a nossa colocação na pontuação geral, porque isso traria, né, os jogos decisivos para Araraquara, e eu vejo isso muito importante numa competição como a Copa Paulista. No jogo contra o Juventus, você voltou, né, o Pedro do Rio, colocando ele como um segundo volante, o Léo fez o primeiro gol. Queria que você falasse também, Vinícius, claro que ainda não é uma informação oficial por parte do clube, mas as informações que a gente pôde apurar sobre o Matheus Cancian, essa saída momentânea dele, se é oficial, se já é oficial que você não conta mais com o Matheus, e sobre a situação do próprio Matheus, né, que a gente recebeu a informação de problemas familiares, e um jogador importante que você teve aí no seu esquema nesses últimos jogos. O Matheus pediu o afastamento do clube por problemas familiares, né? O clube se prontificou a dar um período para ele poder ir em casa e retornar, mas ele entendeu que era o momento de sair. Com a saída do Cancian, nós prontamente fomos ao elenco novamente. O Pedro do Rio é um jogador que, no nosso entendimento, reúne condições para fazer a função tal qual o Cancian fazia, né? Também temos o Igor Militão, que pode fazer a função ali de primeiro volante. Então, entendemos que o do Rio tem a condição de poder suprir, né, essa ausência, a saída do Cancian. E fez uma boa partida lá contra o Juventus. Acho que é questão de pegar um pouco mais de ritmo de jogo. Ficou um tempo aí afastado. Vinha se empenhando muito nos treinamentos, nós estávamos atentos a isso, né, e por tudo isso a intenção de usar o Pedro do Rio nesse jogo contra o Juventus, e agora procurar também dar uma sequência para ele, para que ele venha adquirindo aí mais ritmo de jogo novamente. Professor, insistindo ainda no Matheus Cancian, uma perda sentida até pelo líder que ele era dentro desse elenco? A gente tem outras lideranças também, né? O Matheus era um dos líderes, mas nós temos outras lideranças, né? A gente não lamenta tanto a saída do Cancian. Eu acho que temos que valorizar aqueles atletas que estão aqui, né, que vêm se empenhando. Isso é importante também. Eu acho que muito do que a Ferroviária vem experimentando na competição é fruto dessa entrega dos jogadores, do grupo forte que a gente tem, né? E se tivemos a saída aí do Cancian, nós temos jogadores se preparando e aguardando a sua oportunidade, como foi o caso do Pedro do Rio.
Vinícius, a gente vê, né, a campanha nessa segunda fase, fora de casa, né? O time dos 12 pontos somos 9. E tá faltando aquele apoio a mais aqui na fonte, principalmente do lado do torcedor. Ter um pouco mais de paciência quando o time erra. Não só a Ferroviária erra, mas todos os times têm os seus erros durante o jogo. Tá faltando um pouco de paciência, às vezes, do torcedor com os jogadores, por ter, às vezes, um elenco jovem. Marquinhos, eu vejo aqui na fonte boa parte do nosso torcedor sempre apoiando a Ferroviária, né? Mesmo em momentos de dificuldade, a gente tem a força do nosso torcedor. Alguns ficam mais insatisfeitos, né? Porque quando não se tem um resultado, eu acredito que isso é normal de acontecer, né? Mas eu vejo o torcedor, sim, apoiando a Ferroviária e cobrando em momentos em que o torcedor entende que a equipe não se comporta bem. Em se falando em contexto ideal, obviamente seria, né, do torcedor ter a paciência, apoiar, empurrar a equipe. Nós temos um gramado que favorece o tipo de jogo que a Ferroviária faz, e se tivermos um entorno, no entorno, um ambiente que favoreça, faça com que os atletas se sintam o mais à vontade possível, é importante também. E acho que o torcedor no sábado, pelo que a Ferroviária vem construindo ao longo da competição, vai se comportar assim. Nós precisamos do apoio do torcedor, e eu já aproveito inclusive para convocar, né, porque está em jogo a busca pela melhor campanha dentro da competição. A Ferroviária tem muita condição para isso, e por tudo isso a gente conta aí com um apoio maciço aí do nosso torcedor jogando aqui na fonte. Parabéns também pela classificação antecipada. Queria que você falasse um pouco dessa segunda fase do time e daquele lance, né, de quarta-feira lá contra o Juventus. Por pouco você não marca um golaço como o Léo marcou lá na Rajavari. Primeiramente, bom dia. Quero agradecer muito a Deus por essa classificação antecipada. Creio que o nosso grupo está de parabéns por ter se entregado, por ter se doado ao trabalho que o professor tem pedido. E eu creio que isso a gente está colhendo aquilo que a gente plantou. E como você falou, por pouco a bola não entra na gaveta. Eu creio que o goleiro relou na bola, mas como o professor falou, o Tom foi oportunista e pôde aumentar fazer esse gol e a gente ficar mais tranquilo no placar. O professor citou até numa pergunta que eu fiz, você pôde acompanhar, do Matheus, né? Vocês iam sendo parceiros ali, né? Você como segundo volante e ele como primeiro volante. E hoje você assume a posição dele como primeiro volante. Queria que você respondesse duas perguntas em uma. Essa substituição de posição para você e essa saída de um companheiro aí que vocês foram grandes companheiros em campo e amigos também. Primeiramente, falar do Matheus, é uma pessoa excepcional, um cara que eu aprendi a admirar muito, não só pelo futebol, porque ele é um craque, aprendi também com a pessoa dele, uma pessoa humilde, sincera, e eu creio que ele deixou um legado aqui, eu creio que ele deixou coisas boas para nós, e como você falou, agora me adaptar agora a primeiro volante. Essa camisa não é minha, não assumo, mas por enquanto estou ali, graças a Deus, e vou fazer de tudo para continuar ali. E se o professor mais para frente precisar que eu volte a ser segundo volante, estaria à disposição tanto de primeiro como segundo. Bem, jogo amanhã, 3 da tarde, Ferroviária sendo confirmada daqui a pouco pelo técnico, concentração, convocação. São Bernardo deve chegar hoje também, né, Marquinhos? São Bernardo chega hoje no finalzinho da tarde aqui em Araraquara, já fica concentrado. E a Ferroviária, o técnico define o melhor. E como o Igor disse, ele não assume nesse momento, mas hoje ele é o primeiro volante com a saída do Matheus Cancian. Ele assume ali a posição da Ferroviária e com certeza tudo indica que o Pedro do Rio deva assumir a posição de segundo volante. E ficou claro aí pelo que o Vinícius disse o seguinte, que a Ferroviária, já falamos isso aqui, a Ferroviária agiu corretamente, né, com relação ao Matheus Cancian. Olha, vai cuidar dos problemas, depois você volta. Ele entendeu que não. E ficou claro isso, que me parece evidente que o Vinícius esperava uma resposta positiva dele, assim, tipo, não, eu vou e depois eu volto. Então, a decepção teria ficado, quando ele falou, não, eu quero parar, não sei o que, isso eu acho que a diretoria não digeriu muito bem isso, né, ficou claro. Tanto assim que, nós temos outros aqui, né, que aliás é a atitude correta, porque se um for embora, você tem que dar valor a quem ficou, né? Exatamente. Isso ficou muito claro nas palavras cuidadosas, muito bem medidas do técnico da Ferroviária. Vamos fazer o sorteio aí? Vamos lá. Olha, a coisa aí tá... Olha só, Zé. Pulando para fora. Um monte de papel aqui, ó. Tá valendo um galão suco prato sabor laranja aqui na nossa janela esportiva de hoje, Vaguinho Fiorini. Com todo o caráter solene. Misael da Silva Neto.
Misael da Silva Neto da Vila Iamada. Final do telefone 5729. Misael da Silva Neto. Muito bem. O Misael da Silva Neto pode passar aqui. Aliás, nem precisa passar aqui, ele pode ir direto lá no Suco Pratos, ali na Alameda Paulista, que a Carol fala com a Rose entra em contato com o Arroio. E o galão de Suco Pratos sabor laranja está à disposição do Misael da Silva Neto, na Via Expressa, no Suco Pratos, que é da fruta para o copo. Suco Pratos, que é o melhor suco do mundo. Destaques finais super rápidos. O meu fica para o Palmeiras. Ele vai preocupado para o jogo diante do Ceará, que ele tem 9 jogadores pendurados e o próximo jogo é contra o Flamengo. Sei não, hein? Meu destaque final para o basquete feminino. Hoje, jogaço no Gigantão, 8 da noite, César Araquara e Santo André, Zé. Ok, estamos fechando, portanto, a nossa janela esportiva de hoje. Desejamos um ótimo final de semana para todo mundo aí, os nossos telespectadores e amigos. Boa sorte para a Ferroviária. E lembre-se, na semana que vem estaremos colocando no ar, terça-feira, histórias de Olivério Bazzani Filho, no Memórias dos Campeões da Bola. Bazzani, uma lenda na Ferroviária. Um abraço, tchau e até segunda-feira. Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Pratos, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem.